E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? E aí, galera, beleza? Chega aí. Não. E aí, torcedores do meu tricolor, tudo bem? São Paulo desde 91, tá? Quando eu falo 91 era pitico. Meu pai me ensinou a torcer pro São Paulo com a ainda muito pequeno. E eu vi um time de São Paulo bem aguerrido, bem raçudo, bem técnico também. Não é à toa que em 92 o Tele Santana trouxe o Toninho Cerezo só para articular jogada no meio campo. Isso que já tínhamos o Palinha, nós já tínhamos o Raí, nós tínhamos jogadores aí que fazia bem essa articulação. Era um time muito rápido, muito dinâmico. O que eu venho colocar isso para vocês? É uma sacanagem que estão fazendo com o Rames Rodrigues. O cara é um dos melhores armadores do futebol mundial. Ele já jogou em grandes clubes, joga no futebol, é titular absoluto da Colômbia, da seleção colombiana, e aqui no São Paulo ele não joga. Eu lembro que o Dorival Júnior, no Campeonato Brasileiro do ano passado, ele colocou sim o Rames em algumas partidas, até iniciando com ele, mas depois daquela derrota de 5-0 para o Palmeiras, aquele vexame, aquilo foi um vexame com o seu Dorival Júnior e todo o time do São Paulo aconteceu. E parece que só o Rames que foi sacado do time. Tem um podcast do Alexandre Pato que fala também que ele não sabe o que aconteceu, por que ele não jogou. Aí quando entrou algumas partidas, entrou mal. Por quê? Porque você não joga, você não tem confiança, não tem ritmo de jogo. O Alexandre Pato também. Um dos melhores atacantes que nós tivemos no Brasil. Ajudou muito São Paulo. Fez quebra de contrato na amizade com o time de São Paulo, ajudando muito no momento em que o seu Daniel Alves foi e fez São Paulo financiar R$ 400 mil por ele a perder de vista. Mas isso aí é trabalho. Até eu, se eu tenho um emprego, eu quero receber por aquilo que eu contratei, né? Perante ao quem me empregou. Então nós temos deveres e precisamos também cobrar esses deveres. Então eu não acho ruim também não, tá certo o Daniel Alves de cobrar, tá certo o Alexandre Pato, você errou, devia ter cobrado, tá? Devia ter cobrado São Paulo os 2 milhões e pouco. E quando você devia vir para o clube de São Paulo, a hora que não jogou mais, devia partir para outro clube. Fosse para um Botafogo, para um Bragantino, onde você agregar valor. Fosse para um Novo Horizontino, fosse para qualquer outro time, qualquer outro clube. Fizeram a mesma coisa com o Hernandes. Eu acho que o São Paulo vem nessa questão de vender jogador e aqueles que já estão estabilizados não dá oportunidade mais. A não ser o Lucas, porque se o não der oportunidade pro Lucas, tá ferrado, porque o Lucas faz parte. O Lucas é nosso xodó. Então nós temos alguns xodós. Então você coloca esse e outros você não coloca. Não tem lógica você deixar um jogador igual o Rames Rodrigo no banco. Não tem lógica vocês cobrarem do Rames Rodrigues bater um pênalti. O mesmo jogador perdeu o pênalti lá atrás, tá sem confiança. É bem diferente quando o seu Casagrande já coloca o Zico, quando o Neto vem falar do Rames. O Neto jogava, era titular. Inverte os papéis. O Eric mesmo agora. O Eric jogou uma partida horrível contra o Novo Horizontino. Horrível. Por quê? Porque tá sem ritmo de jogo, tá sem confiança. O Galopo. O Galopo arrebentou. Um dos melhores batedores de pênalti que nós temos no time de São Paulo. Cadê o Galopo? Sumiu. O jogador se desmotiva. Você desvaloriza o jogador, desvaloriza a pessoa. Depois você quer cobrar o que dessa pessoa? O que o Rames Rodrigues jogou esse Campeonato Paulista? Entrou de titular alguma vez? Não entrou. Entrou contra o Palmeiras, aquela partida que ele arrebentou, mesmo sem jogar, mesmo sem ritmo de jogo, mesmo sem a confiança adequada que um jogador desse precisa ter também, e mesmo sem assim conhecer o elenco dentro do campo. Ele flutuou ali, olha, deu bons passes. Desculpa. Então, depois vem toda a mídia porque ele não bateu o pênalti. Eu não deveria ter batido mesmo. Pra quê? Se não bate, é acusado. Se bate, é culpado. Por quê? Pra punir uma torcida, isso aí tá fazendo.
É para punir uma torcida. E todos eles têm medo de São Paulo. O São Paulo montou um time casca grossa. Só que nós temos um treinador que não está sabendo adequar esta equipe. O São Paulo dá para fazer 2 times. Time A e time B, como o Tele Santana fez naquela época. O Galopo e o Rames dá para diversificar. O Galopo pode jogar no lugar do no meu ver. O substituto para o Caleri devia ser Luciano e Galopo. Eles fazem bem essa função. Não precisaria ter comprado outro atacante. Não precisaria ter gastado milhões com outro atacante para ser substituto de Caleri. Porque o Caleri não precisa de sombra. O Wellington sim precisa de sombra. O Caleri não precisa de sombra. Para deixar uma pessoa no banco? Então veja para você ver como está errado aí a questão estrutural do esquema financeiro de São Paulo. Agora vamos voltar ao time de Novo Horizontino. Isso que quase perdeu pro Ituano, né? Antes tivesse perdido pro Ituano lá atrás. Porque arrumou um pênalti no finalzinho. E naquele jogo estava sem o quê? Criação no meio campo. Todos os jogos do São Paulo não tem criação no meio campo. O seu Carpini faz a ligação direta. Agora para. Antes era o Beraldo que fazia. Agora o Pablo Maia está tentando fazer. Não dá certo. Não dá certo. Depender 100% do Lucas, você acha que o Lucas vai fazer o que ele quer, o que ele faz com o Boca Juniors? Vai fazer o que ele faz com o River Plate? Vai fazer com o que ele faz com a LDU? Não vai. Não vai, é capaz de se machucar. É capaz de terminar a Libertadores sem o Lucas. É capaz de terminar a Libertadores sem vários jogadores. Por quê? Porque o Carpini não tem competência para escalar o time que tem que ser escalado. Alto rendimento não se faz média. Alto rendimento você coloca o que é de melhor no seu time. Alto rendimento você molda um time. E aqueles que não fazem parte dessa mudança tá fora. É assim que funciona alto rendimento. Não é o jogador que dita a regra. Ele ganha muito bem para colocar do Galopo. Isso no começo do segundo tempo. Isso na realidade devia ter entrado com o Galopo, de vez de colocar o estreante. Colocar o Galopo no lugar do Caleri. Ou colocar o Galopo um pouquinho antes para armar, junto com o Luciano na frente. Ou ter tirado o Luciano, entrado com o Galopo e entrado com. Não colocado o Michel e entrado com o Rames logo no segundo tempo, no começo. Ou começado com o Rames. Eu tinha começado com o Rames, porque é um jogo do Morumbi, aquele tapete. O Rames ia deitar e rolar naquele tapete no começo do jogo. E entrar mais motivado. Agora, se ele entrasse no jogo, no começo do jogo, ou se entrasse no começo do segundo tempo, jogasse o tempo todo e não batesse o pênalti, aí você poderia cobrar alguma coisa. Mas vocês não estão colocando o jogador para jogar. Ele não conseguiu nem cobrar a falta. O nervosismo dele foi em cima dele. Porque logo quando aconteceu a falta, tem o Luciano que queria bater, tem o Lucas que devia bater. Se eu fosse ele, eu combinava alguma jogada, não tem uma jogada ensaiada. Uma jogada ensaiada o São Paulo não tem. Não tem uma triangulação, o que acontece ali, porque são jogadores, são técnicos, eles se aproximam e saem a triangulação. Mas não tem uma jogada ensaiada. É ligação direta e chuveiro na área. Não tem. Depois querem cobrar do quê? De Ramos Rodrigues? Vai ser uma pena se esse cara sair de São Paulo sem dar oportunidade para ele jogar. Como é que São Paulo ganhou aquele Mundial de 93? Um lançamento, uma visão de jogo do Toninho Cerezo, que lançou para o Miller. O goleiro saiu, o Miller saltou e a bola pegou no calcanhar do Miller e fez o gol. Se foi sem querer ou não, fomos bicampeão mundial. Porque quando ganhamos o campeonato mundial em cima do Barcelona, ganharam porque não pegou o time do Milan, que é o melhor do mundo. Aí pegamos o Milan. O Raí saiu sem o Raí. O que o Tele Santana fez? Trouxe o Leonardo, que é lateral esquerdo. Colocou o lateral esquerdo no meio. Para fazer uma função ali, muito que das vezes caindo pelas pontas. E o Palinha e o Toninho Cerezo articulando o jogo todo momento. Olha um pouco para trás, o futebol evoluiu, concordo. Mas os craques, nós temos um no time ou dois.
craque mesmo ali no time de São Paulo, quem faz a diferença mesmo ali hoje? Lucas e o Rames. E o Rames não tá jogando. Se o Rames jogar, seu Carpini, coloca ele para jogar 4 jogos consecutivos, 5 jogos consecutivos. 5. Depois você faz uma análise do jogo com o Rames e sem o Rames, mas dá oportunidade. Dá oportunidade para a pessoa. O que não pode fazer é um massacre em massa e não dando oportunidade para a pessoa expressar realmente o que ela tem. Ela tem emoção, ela gesta emoção, ela gesta várias questões dentro dela como pessoa. Então você não pode chegar e fazer isso. Na realidade, a mídia tem medo de São Paulo. O time de São Paulo é um time muito bem pautado no papel, muito bem analisado e comprado. São jogadores que fecham bem. Nós temos o Eric, que estava jogando muito bem e não estava jogando mais. Você viu que não jogou nada, ninguém falou do Eric. Ninguém falou. Ferreirinha, que está jogando bem. Lucas, joga bem. Caleri, joga bem. Quem vai municiar esses caras? Eles têm que voltar para pegar a bola para sair armando? Quem tem que ter uma pessoa que trabalha pensando neles? Até mesmo para você tirar a responsabilidade de criação do Pablo Maia. Tirar a responsabilidade de criação do Arboleda, que é zagueiro. Tirar a responsabilidade de criação do Rafinha. Tirar essa responsabilidade. Não, ele é a criação do time. Tá tudo passando pelo Rames. E todo outro time vai junto. O seu Carpini precisa saber mexer nas peças, nas ferramentas. Nós vamos ter o Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Ou nós podemos ganhar uma Libertadores e uma Copa do Brasil, ou nós podemos ganhar uma Libertadores, não ganhar a Copa do Brasil e muito bem no Brasileirão a ponto de se classificar, se ganhar na verdade classificar, de chegar no G4, G3 e brigar até por título, porque nós podemos montar 2 times, um time principal e outro time mais não principal, mas também bem competitivo, que nós temos peças para isso, nós temos, basta o Carpini olhar. O que não dá para fazer é deixar todo o jogo o Rames na reserva. Se não dá oportunidade, não cobra, tá? Se não dá oportunidade, não cobra. E devia falar na entrevista, ó, eu não posso cobrar o Rames Rodrigues porque eu sou uma pessoa que eu não coloco ele para jogar, não consegui acertar um time para que ele jogue. Então eu não consigo. O jogador tem emoção. Então tem um misto de sentimento ali dentro. Ele não quis prejudicar o time de São Paulo, por isso que ele não bateu o pênalti. Agora é mais fácil pro Lucas, que tá ali a torcida apoiando, ele se sente pertencente àquele ambiente. Se você não se sentir pertencente àquele ambiente, você não faz uma coisa boa. Não faz. Tá bom? Essa aqui é a minha indignação para todos aqueles que falam mal do Rames e sem pensar que existe uma pessoa por trás daquela capa. Existe um jogador, um ótimo jogador que está sendo negligenciado, está sendo excluído, assim como o Pato foi excluído do time de São Paulo. Eu gosto muito de uma entrevista com o Vanderlei Luxemburgo, que fala o seguinte, eu não lembro direito, se eu vou achar eu vou acabar colocando aqui na sequência desse vídeo, tá bom? Contra a Juventus, num jogo da Champions, não sei se era quarta de final. Oitava de final. Eu ganhei em Madrid de 1-0 e fui jogar o segundo jogo em Turim e o técnico da Juventus era o Capello. O Emerson jogava na Juventus. Eu comecei o jogo, o Ronaldo e o Zidane vinham de lesão. Eu preparei os dois e coloquei para jogar. Aí eu falei, olha, preparei o time e falei, olha, a Juventus vai vir marcar a gente em cima porque tá jogando em casa, então a gente vai se fechar e Ronaldo... Aí fiz uma parte tática, como você sabe que eu gosto de fazer, né? E eu fiquei esperando a Juventus nada. Aí eu falei, mas que trem doido esse que tá acontecendo, que eu não vejo esse cara também pra cima de mim, a gente tocando a bola e eles lá atrás esperando, tocando a bola e lá atrás. Aí nós demos uma catucadinha, eles não saíram, não saíram. E passou 45 minutos, nada da Juventus pressionar a gente. Aí eu falei, Milton, eu falei pro Melo, né? Falei, Melo, pois tô entendendo esses caras, mas tem que marcar a gente em cima pra gente poder buscar um contra-golpe, fazer mais um gol aqui, a gente mata esses caras aqui, eu tenho qualidade pra isso. Fomos no segundo tempo, a Juventus, nada. E marcando, e atrás, e atrás, e atrás, e atrás. E o Ronaldo e o Zidane foram abafando no jogo. Eu tinha o Guti e o Morientes no banco.
O que eu faço? Ronaldo e Zidane. Abafaram, eu quero manter o time com saúde física, né? E qualidade, porque o Guti Morrente também tem qualidade. Não é o Ronaldo nem o Zidane, mas tem qualidade os dois. Tirei o Zidane e tirei o Ronaldo. Sabe o que aconteceu? A Juventus adiantou o time, eu não consegui mais sair do meu campo de jogo. Pressão, pressão, pressão. Fizeram um, empataram. Foram para a prorrogação, fizeram mais um, 3-0, saí do campeonato. Aquilo ficou na minha cabeça, martelando, martelando. Aí eu falei, eu tenho que saber o que aconteceu. Aí chamei o Zidane, falei, Zizu, o que aconteceu? Porque nós tínhamos a classificação garantida. A Juventus não vem para cima da gente com uma vantagem. Ele falou, mister, é que você não conhece futebol europeu. Quando o senhor me tirou e tirou o Ronaldo, eles perderam o respeito, porque eles respeitam a gente. Eles têm medo da gente, eles sabem que se vier, nós vamos catucar eles, vão fazer. E aquilo foi uma... Sabe quando que eu ia fazer aquilo de novo? Eu ia jogar de muleta dentro do campo, ele ia ficar de muleta dentro do campo até o final, ia ficar um poste, mas ia ficar lá o Ronaldo. Então, quer dizer, quando você fala isso, o cara fala, falta qualidade pro técnico brasileiro, você tem que aprender, sabe, as coisas que acontecem lá com propriedade, só convivendo, só você passando por uma experiência que você vai poder viver. Luxemburgo, fazer. Fala a verdade, dá ou não dá para tirar uma lição de vida da fala do Luxemburgo, do Vanderlei Luxemburgo, técnico? Dá sim. É a mesma coisa aqui no São Paulo, não muda nada. Deixar esses caras em campo, você cria respeito, você cria uma casca. Parece que os treinadores brasileiros não pensam dessa forma. Essa é uma entrevista que eu trouxe, eu fiz questão de trazer, porque muitas vezes não viram essa entrevista, mas eu acredito que todos, uma boa parte viram, mas eu queria que o seu Carpini olhasse a entrevista, porque é uma lição de vida. Você viu que ele falou, coloca você de uma muleta no campo, porque cria uma casca, cria uma referência, cria assim um respeito. Bora continuar o vídeo. 2-0, não me lembro muito bem, depois ele vai falar, mas é mais ou menos isso. Quem ouviu aí vai saber. Que estava 2-0, estava ganhando. Só que o time estava ganhando 2-0 o Real Madrid, ele tirou o Zidane, tirou o Ronaldo que não estava fazendo nada e queria ganhar o jogo. Outro time foi e empatou. Aí chegou no vestiário, o Zidane e o Ronaldo falou assim, professor, o pessoal respeitava a gente. Então por isso não partia para cima. A partir do momento que você tirou o Zidane e o Ronaldinho, mesmo cansados, o pessoal perdeu o respeito que o time partiu para cima do time do Real Madrid e empatou. Agora o time de São Paulo. Qual é o time? Me fala aqui. Que vai partir para cima de São Paulo. Seja em Libertadores, seja no Brasileiro, onde tem o Rames no meio campo. Flutuando ali. Aonde tem Pablo Maia, o Alisson, Bobadilla. Aonde tem Rafinha do lado direito. Aonde tem o lado esquerdo, vamos colocar o Wellington, vir outro lateral esquerdo. Mas vai ter ali Caleri, Lucas, Ferreirinha, Luciano, mas precisa encaixar o Rames. Ninguém vai partir para cima com o Lucas e com o Rames Rodrigues no mesmo time, nem com o Caleri. Não vai. O Caleri vai puxar 3, o Lucas vai puxar 2 na marcação, que ele é rápido, então vamos se preocupar com o Caleri, vamos se preocupar com o Lucas, vamos se preocupar com o Ferreirinha e vamos se preocupar com o Rames. Então esse time vai respeitar o São Paulo. E aí que a gente faz 1, a gente faz 2, a gente faz 3. Agora, se não tiver o Rames, eles se preocupam sim com o Lucas. Se preocupam com o Caleri. Mas é mais fácil de marcar porque não tem armação. Então esses jogadores não têm como fazer criação. Eles não são criadores. Eles não criam. Quando coloca o Lucas para criar, não consegue criar. Quando coloca o Luciano para criar, não consegue criar. Não consegue, não são jogadores de criação. Então, sabendo disso, o outro técnico fala, não tem jogador de criação nesse time. O time de São Paulo Tele tinha jogadores criativos. Então, o time, quando ele pegava a posse de bola, se tivesse a oportunidade, o Miller, ou às vezes quando tinha o Macedo, ou o filho do Vento, que era o Euler, o filho do Vento, ou o Palhinha, ou o Raí, sei lá, daquela seleção que São Paulo tinha, que foi roubado em 94, tá? Porque São Paulo ia ser tricampeão naquela época, não, isso é tetra, São Paulo é para ser tetra, se ia ser mundial, não sei, mas nós fomos roubados, tá? Não, aqui no foi pênalti para São Paulo em cima do Versácio da Argentina, não deram, fizeram uma roubalheira lascada, então São Paulo perdeu pelo juiz, como sempre, esse brasileiro também, foi prejudicado pelo juiz, e agora pelo Novo Horizontino pelo técnico. Seu Carpini precisa ser menos medroso,
Nós não podemos formar panelas na equipe, não podemos, e precisamos ser coerente e pontual quando a gente vai julgar alguém. Pessoal da mídia, bons jornalistas, analisam quem foi o Zico Casagrande, quando for falar. O Zico jogar todas as partidas, o Rames não está jogando. Então analisa o Rames Rodrigues quando jogava no Barcelona, quando jogava lá no Barcelona, não, perdão, no Real Madrid, quando jogava nos clubes europeus, ou aquele Rames de 94, com o Zico. Não esse Rames que está no banco. Esse Rames não. Esse você não pode, que ele não tem oportunidade de jogar e de se expressar, tá bom? Então, pessoal, pensa bem. Carpini, olha, abre o olho. A torcida não é burra, a torcida do São Paulo. A torcida de São Paulo, 55 mil pessoas no estádio. Todo jogo é acima de 40 mil pessoas. Água Santa não faz isso não. Muito difícil o time aqui no Brasil hoje que coloca todo momento no estádio 50 mil pessoas. Pode ser de chovendo ou frio. Jogo importante, o jogo mais recreativo, digamos assim. O jogo não tem tanta importância assim. Então estamos lotando o estádio, exigimos respeito. Rafinha, não adianta fazer assim não, tá? Não adianta. Se a torcida falou que o técnico é burro, porque ela de repente ela viu alguma coisa, isso machucou, não machucou? Machucou. Então, vamos assumir responsabilidade. Carpini, você podia fazer uma entrevista, ó, se alguém errou, se alguém não classificou São Paulo, e se alguém fui eu. Eu tinha todas as ferramentas à mão. Fui eu. Tá? Eu tenho um time milionário, eu joguei com um time com uma receita bem menor que o Novo Horizontino. E o time já veio pronto para mim. Melhorado. Pronto e melhorado. Agora, uma coisa eu digo. O São Paulo ganhou. Ganhou sim a Copa do Brasil com todos os méritos do mundo. Vencendo o Palmeiras e batendo o Flamengo. Só que o Flamengo não era mais o mesmo Flamengo. E o Palmeiras também caiu a produção. Não era aquele mesmo Palmeiras. E o São Paulo melhorou. Também não era aquele mesmo São Paulo. Então, se o Flamengo fosse aquele mesmo Flamengo que deu trabalho para o Liverpool no Mundial de Clubes, e se o Palmeiras fosse aquele mesmo Palmeiras que ganhou do Flamengo na Libertadores e perdeu do Chelsea lá de 2-1, eu não sei se o jogo seria tão simples assim para o São Paulo ganhar. Então, vamos analisar também pauta a pauta. O jogo é analisado. Sim. O São Paulo perdeu a qualidade técnica de jogar. E isso tá complicado. Pensa com carinho. O Rames não merece isso não. E nosso apoio, nossa torcida ele tem. Pessoal, vamos apoiar o Rames nesse momento. Isso aí. Fui.